irmãos, nós vamos falar um pouco, não vai ser uma mensagem temática, não tem um tema em específico, né? A gente vai falar, na verdade, fazer mais uma ministração expositiva. O Henrique já ministrou algumas vezes, né, dessa forma expositiva. Eu ministrei, acho que a penúltima vez também de forma expositiva, acho tão bonito, belo, acho que eu fico mais à vontade. E a gente vai estar estudando, então, hoje uma carta. Tudo bem? Glória a Deus. E essa carta que nós vamos estar estudando, eu quero convidar você a abrir a carta joanina, que é a terceira epístola de João. Então nós vamos estar estudando essa carta, terceira epístola do nosso amado João, tá? Nosso amado São João. Não é o São João da festividade folclórica, né, do nosso país. Da festividade, na verdade, é o São João Batista, é o outro João, é o priminho de Jesus. Nesse caso, é o São João mesmo, o apóstolo. Então, a terceira epístola, essa missiva joanina, onde a gente vai estar explorando. Para a gente começar, então, seguindo o nosso bom costume, quero convidar você a ficar de pé, que hoje você vai ler uma carta inteira de pé, só de raiva. Amém? Glória a Deus. Se você não encontrou, meu irmão João, aí a terceira epístola é bem no finalzinho, pertinho ali de Apocalipse. E a gente vai ler. Glória a Deus. Abre seu coração também para que nós possamos realizar a leitura da Sagrada Escritura. Terceira João, capítulo, não tem capítulo, é só um capítulo mesmo. Vamos lá, versículo 1. O presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos, que testemunharam da sua fidelidade, de como você continua vivendo na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de eles serem desconhecidos. Eles testemunharam à igreja a respeito desse seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus. Pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade a irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for aí, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa ainda a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão testemunho dele, inclusive a própria verdade. Nós também damos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muito a escrever a você, mas não desejo fazê-lo com tinta e pena. Espero vê-lo em breve, então conversaremos face a face. A paz seja com você. Os amigos daqui lhe enviam saudações. Saúde os amigos daí, um por um. Glória a Deus, amados. Vamos orar? Graças a Deus. Graças a Deus, obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por essa manhã, pela sua doce presença manifesta nesse lugar. Nós queremos receber de tudo aquilo que o Senhor deseja ministrar para a sua igreja. Estamos aqui como igreja, abertos à sua palavra. E, Senhor, como somos gratos pela sua palavra. Como somos gratos por tudo isso, porque através dela nós podemos te conhecer ainda mais. Nós te louvamos, te agradecemos. Senhor, olha, nesse momento eu não só preciso, mas como também dependo da sua
ajuda, do seu auxílio, para que eu possa expressar da maneira como lhe apraz, e para que os irmãos também possam entender melhor a sua palavra. Me coloco à sua disposição, que o Senhor possa me conduzir, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amém. É bonita a carta, né? Você já leu uma carta assim de pé ou não? É bonito, é bom ler de pé, viu? Te ajuda a não ficar distraído, né? Glória a Deus. Então, meus irmãos, hoje a gente vai passear nessa carta. Vou prestar bem atenção aqui no tempo, porque eu não quero ser redundante aqui, repetitivo. Mas o contexto dessa carta, ela foi escrita pelo nosso amado apóstolo São João, né, como eu já disse. Não é uma carta que está escrita ali expressamente, aqui é o João, estou mandando essa carta para vocês. Expressamente, nós não podemos afirmar isso. Amém, amados? Expressamente não está escrito, aqui é o João, estou mandando a carta. Mas nós podemos entender essa carta que foi escrita pelo apóstolo João por fatores externos e também fatores internos. Fatores externos porque os pais da igreja primitiva, todos ali, a grande maioria, se não me engano, eles nomeavam que quem foi de fato o escritor dessa carta foi o apóstolo João. Tudo bem? Tanto Irineu, como Dionísio de Alexandria, como também Tertuliano. Aí os pais ali da igreja do segundo século, no início do segundo século, até o final do segundo século, era bem unânime a nomear essa carta ao apóstolo João. Então, de fatores externos, né, não nas escrituras, mas fatores externos, temos aí referências para que a gente possa confiar. Outros fatores internos é porque, tanto na primeira epístola, primeira, segunda, terceira João, nós conseguimos também fazer paralelos com o Evangelho de João. Então, tem vários termos que é bem provável, assim, é muito similar a estrutura da sua nomenclatura com o Evangelho de João. Então, nós temos esses dois fatores, mas expressamente, penso eu que não podemos afirmar que foi aí o São João que escreveu de fato. Amém? E quando foi escrita essa carta, era bem próximo do final do primeiro século, né? Ali, depois de 80 e pouco, alguns estudiosos dizem mais para frente ainda, depois do ano 90, né, que essa carta foi escrita. Aqui, o apóstolo João já era uma pessoa idosa, então já estava bem no finalzinho da sua vida. Era uma pessoa idosa, logo em seguida ele iria fugir da região de Éfeso. Até mesmo alguns estudiosos acreditam que essa carta foi escrita na região de Éfeso, onde ele estava ali como presbítero, pastoreando aquela igreja. E também acredita-se que essas cartas, tanto a primeira epístola de João, era uma carta circular, para que pudesse circular em algumas igrejas ali da região. A segunda carta já é algo mais específico, que ele diz ali a senhora eleita e aos seus filhinhos, né? Depois nós entendemos que essa carta também se referia a uma igreja. Mas nessa terceira carta que nós lemos de pé aqui, muito, muito bonita, não é verdade? Eu achei ela muito linda, por isso que eu quis compartilhar a carta que estava mexendo no meu coração, onde eu estava meditando. Ela foi escrita ao amado Gaio. Então, o presbítero, versículo 1, o presbítero, você pode acompanhar na sua Bíblia, o presbítero ao amado Gaio. Então, você pode observar que ele não está falando o presbítero, não está dizendo de fato, mas todos ali, naquele primeiro século, no começo do segundo século, acreditavam que era ele, que ele estava se nomeando como o presbítero de fato, não como mais um presbítero, mas de fato o presbítero, ao amado Gaio. Então, nessa carta, você vai observar que tem 3 personagens, tanto Gaio, como Diótrefes, como também Demétrio. Mas essa carta é destinada ao Gaio. Então, versículo 1, o presbítero ao amado Gaio. Gaio também nós não podemos dizer de fato, é o Gaio, tem tantos, na verdade em Atos, como também em Coríntios, tem ali uns personagens que se chamam Gaio, mas também não tem como a gente definir quem era o Gaio. Isso, na verdade,
Eu só estou querendo dizer que não tem como a gente trazer ao certo quem era, se era o de Derbe, se era da outra região, se era aquele que acompanhou o apóstolo Paulo na terceira viagem missionária, não tem como a gente mencionar. A questão é que os princípios dessa carta, tudo bem, ela alcança as nossas vidas hoje, foi de grande importância para aquele momento, e hoje é isso que nós vamos conversar. Então, versículo 1, como eu já disse, ao amado, o presbítero, ao amado Gaio, a quem amo na verdade. E aqui é o primeiro ponto muito importante, para que a gente possa parar e entender um pouco esse termo que ele está querendo dizer, ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Então, nós podemos entender que a quem amo na verdade, a verdade, ele não era de fato o elo que unia tanto o apóstolo João, como também o amado Gaio. Então, existia algo em convergência em relação a isso, que era a verdade. E muitas vezes, meus irmãos, é muito fácil, ou a gente tem muita facilidade em se aproximar, ou expressar o nosso amor para quem a gente tem, é mais próximo. Mas aqui ele está deixando bem claro para o Gaio que a razão do seu amor por ele era a verdade. E qual é essa verdade? Né? O que é de fato essa verdade? Aqui também não está expressando de fato o que é essa verdade, mas a gente fazendo um paralelo com o Evangelho de João, nós podemos entender alguns aspectos dessa verdade. O primeiro aspecto que nós podemos entender é dentro de um aspecto cristológico, o segundo dentro de um aspecto também pneumodinâmica, e o terceiro é também um aspecto logocêntrico, e o terceiro a gente pode entender num aspecto ético. Tá? Eu vou dizer aqui alguns versículos, não precisa abrir, pode deixar aí no versículo 1 ainda. Por exemplo, cristológico, Cristo é verdade encarnada, João capítulo 4, é o Evangelho de João, tá? Fica aí na carta de João mesmo, na terceira, só acompanha comigo. João capítulo 14, versículo 6, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou então Cristo, a verdade encarnada, cristológica, a verdade também como um aspecto logocêntrico, a palavra de Deus é a verdade escrita, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. No aspecto pneumodinâmico, o Espírito da verdade nos guia e ensina, João capítulo 16, versículo 3, mas quando a verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Também no aspecto ético, a verdade orienta nossas ações e relacionamentos, João capítulo 3, versículo 21, mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, essa é a verdade é o elo que nos une, a verdade é o elo que fundamenta a igreja, tanto no aspecto cristológico, pneumodinâmico, logocêntrico, e também nas nossas atitudes em si. Então, a verdade é o nosso fundamento. Então, meu irmão, o que eu quero dizer para vocês a respeito dessa verdade, um homem, de fato, distante da verdade é um homem sem referência. Amém? Um homem distante da verdade, ele é um homem sem referência. E essa referência eu estou querendo dizer no aspecto central das nossas vidas. Amém? Essa referência central das nossas vidas. Então, um homem sem referência, ele começa a fazer das coisas periféricas relativas, tá? Coisas periféricas, se aproximar do centro do seu coração, onde só a verdade deve ocupar. E como diz J. Carson, quando essas coisas relativas periféricas começam a se aproximar dessa referência central das nossas vidas, não estamos muito distante da idolatria. Amém, amados? Então, quando a gente começa a fazer das percepções relativas, periféricas, se aproximar desse local de referência central das nossas vidas, não estamos distante da idolatria. Então, um homem sem referência é um homem que não tem, de fato, uma perspectiva
de convicção. E quando eu falo referência, não é de não ter para onde ir. É uma referência de onde partir, prosseguir e persistir. PPP aí, hein? Partir, prosseguir e persistir. Essa é a referência das nossas vidas. E só a verdade, Cristo, verdade, palavra, verdade, espírito, verdade, ética, que deve ocupar esse local central das nossas vidas. Essa é a verdade. Porque senão, irmão, você precisa se questionar. O que tem ocupado o centro da sua vida? Ou então, por que nós nos encontramos aqui? Ou então, por que nós nos amamos? Será que é porque nós torcemos para o mesmo time? Ou porque pensamos as mesmas coisas? Existe um bem em comum? Mas é a verdade que faz com que nós possamos abaixar a nossa guarda e receber da vida de qualquer um, amar o próximo, independente da circunstância, sempre tendo a verdade como a referência central das nossas vidas. Essa é a verdade. Essa é a verdade que nós precisamos guardar. E essa palavra verdade, ela é uma palavra-chave nesse texto. Porque ela é a palavra que mais aparece nesse texto. São 6 vezes que essa palavra verdade aparece. 3 vezes aparece a palavra testemunha, outra palavra muito importante que nós vamos ver. E a outra palavra muito importante é amado, que aparece 4 vezes, mas a verdade é a palavra que mais aparece. Então, tanto 1º, 2º, 3º João, você vai ver muito esse paralelo em relação à verdade e amor. Amém, amados? Esse é o versículo 1. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Essa é a verdade, o ponto central das nossas vidas. É a verdade que une as nossas vidas. Como já dizia Dietrich Bonhoeffer, Cristo desobstruiu o caminho que nos leva a Deus e ao irmão. Agora os cristãos podem viver em paz uns com os outros, porque amar e servir uns aos outros podem se tornar algo comum. Amém? Cristo é o elo que nos une, a verdade logocêntrica, pneumodinâmica, cristológica e também ética. Amém, irmãos? Deu para entender aqui essa primeira parte? Primeiro versículo, né, na verdade. Vamos prosseguir. Versículo 2, você está acompanhando aí? Amado, amado aí, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Aqui é um ponto que nós precisamos tomar cuidado. Eu não estou aqui para fazer juízo de doutrina, né? Não é o meu intuito aqui de maneira nenhuma. Mas, irmãos, é que eu já aprendi, já escutei um recorte desse versículo desconectado com todo o contexto, que é o quê? Em umas versões, ela é até muito bem escrita, mas às vezes mal interpretada. Vou abrir aqui para os amados, em outra versão, que você vai entender o que eu estou querendo dizer. Em algumas versões está escrito assim: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade. Olha aí, quem gosta da prosperidade, irmãos? Ninguém gosta aí, está dando certo, hein? Prosperidade e saúde, é benção, prosperidade é benção, irmão. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Olha, irmão, não tem como, forçar esse texto para fazer alguma menção a que Deus está te dando garantia que você vai ter prosperidade, que você vai ter saúde, ou que tudo vai lhe dar bem na sua vida. Assim como no aspecto imaterial, né, a alma, como vai bem. Isso é uma garantia, quando nós estamos em Cristo, né, dentro desse aspecto imaterial, alma e corpo, né, não queremos fazer dicotomia aqui não, mas nós podemos ter certeza que nós estamos em Cristo. Mas aqui não tem como fazer um recorte, pensar esse versículo para falar assim: há uma garantia, seu espírito está legal, sua alma está na bênção, então tudo vai lhe dar bem, é a garantia, está tudo certo, agora é com você.
Como você vai fazer isso? Vai de dentro para fora, vai falando, vai indo, vai crendo, vai abraçando. Com todo respeito, isso é um pouco ferir toda essa carta e todo o contexto, porque essa menção do segundo versículo, ela está conectada com toda a carta. Amém? E ela foi bem escrita quando disse prosperidade, mas essa palavra prosperidade, ela está muito conectada, ela aparece duas vezes, prosperidade, saúde, prosperidade, alma. Amém? Ela está bem conectada. Jonas Madureira, por exemplo, ele ensina que essa palavra, não quero fazer um estudo léxico dessa palavra, né? Eudos, do grego, que ensina realmente sobre nós sermos bem-sucedidos, uma boa viagem, trilhar um bom caminho. É dentro dessa perspectiva, trilhar um bom caminho. A bem da verdade, irmãos, aqui, na verdade, né? É uma saudação comum na época. Está dentro de uma saudação ainda. Não está forçando algo doutrinário para que você venha e pegue esses elementos recortados do seu contexto. Amém? Existe sim um desejo, como diz o John Stott. Eu concordo quando o John Stott diz que há uma autorização bíblica para desejarmos o bem-estar físico e o bem-estar espiritual dos nossos irmãos. Se você ver aqui, o contexto está dizendo, se você pegar isso mesmo, está dizendo, faça o voto por sua prosperidade, né? Às vezes a gente pega isso e quer fazer para a nossa, pior é isso, para a nossa, para a minha prosperidade, é para eu. Não, o contexto da carta não tem nada a ver sobre isso, tá? Depois você vai ver que não está faltando nada, e às vezes a gente olha nisso querendo buscar que nós possamos ser completos. Então, na perspectiva de que Deus vai suprir as suas carências, vai suprir as suas expectativas, mas não é dentro dessa perspectiva. Você ser completo, trilhar um bom caminho, tudo ir bem na sua vida, tem a ver com Deus te transformar uma pessoa que não te falta nada. Porque Ele completa toda a nossa vida. Ele ocupa esse local central das nossas vidas. Deus te torna uma pessoa, não que falte alguma coisa, que Ele vai suprir suas carências, mas que Ele te faz uma pessoa que não lhe falta nada, porque ou Ele é tudo ou Ele não é tudo nas nossas vidas. Amém, irmãos? Então aqui não está falando não está te dando possibilidade de garantias de saúde, é um encorajamento, uma oração, faço votos, oro, desejo em outras versões, que tudo vai bem, que você trilhe um bom caminho, assim como é a sua alma, como também a sua saúde. E aqui alguns estudiosos, temos que ter cautela para apoiar isso, alguns estudiosos até mesmo que ele foi intencional nessa saudação, para combater o início do gnosticismo da época, onde eles traziam ali uma forma de dualismo, do aspecto material para o imaterial, trazendo o aspecto material, corpo, saúde, como algo irrelevante. O que importa é o aspecto imaterial, nossa alma. E aqui alguns estudiosos trazem ali esse ensino, mas precisamos ter cautela em relação a isso. Tudo bem, irmãos? Amém? Então isso aqui não é um recorte para te dar garantia que vai prosperidade, porque sua alma está na bênção, que você espiritualmente está bem. Tudo bem, irmãos? Isso aqui está conectado com toda a carta. Desejo que você trilhe um bom caminho, que você seja suprido em sua viagem. Eudos, prosperidade. Tudo bem? Glória a Deus. E assim, nós prosseguimos para o terceiro versículo. Muito me alegrei ao receber a vida de alguns irmãos que testemunharam da sua fidelidade, como você continua vivendo. Na verdade, vou ler mais uma vez. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que testemunharam da sua fidelidade, como você continua vivendo na verdade. Olha aqui mais uma vez a verdade aparecendo. Ou seja, aqui o João estava dizendo, fazendo o quê? Olha, tem alguns irmãos aqui que estão vindo e estão testemunhando da sua fidelidade, de como você tem andado na verdade. E aqui nós podemos entender que Gaio
tinha um estilo de vida onde gerava um testemunho, ao ponto de que irmãos, quando estavam ali visitando a igreja com João, testemunharam de como ele é fiel e continua andando na verdade. Sabe o que é isso, meus irmãos? Uma vida de coerência. Isso é muito importante. É uma vida de coerência, onde a exposição de Gaio à verdade, e ele persiste na verdade, continua andando na verdade, a exposição de Gaio à verdade, alcança a sua ortodoxia, a sua ortopatia e também a sua ortopraxia. Viu? Estou prestando atenção na mensagem do Henrique, hein? Se você não entendeu, porque você faltou, porque você não prestou atenção, hein? Ou seja, não existe um dualismo em relação ao meu credo, com relação ao que eu pratico. Então, a minha ortodoxia, a minha crença, ela está conectada e coerente com os meus sentimentos, ortopatia, que isso vai gerar uma ortopraxia, as minhas atitudes, as minhas práticas. Gaio tinha uma vida de coerência, irmãos. E nós precisamos nos perguntar, o quanto a sua exposição a essa verdade tem causado uma coerência na sua vida? Ao ponto de que irmãos testemunham de que você persiste, anda na verdade? É uma vida de coerência. Eu sei que é uma palavra simples e calma, mas é muito séria. O quanto a sua vida em exposição a tudo aquilo que tem sido ensinado, a exposição à palavra, a Cristo, ao Espírito, o quanto isso afeta a sua ética, as suas práticas. Amém, irmãos? Eu não estou trazendo mensagem de legalismo, mas se as nossas atitudes não serem transformadas, é porque ainda o processo não foi completo. Pode ser que a sua crença está sendo mudada, seus sentimentos também, e você possa estar ainda numa fase de maturidade, não conseguindo corresponder ou traduzir isso de uma forma prática. Sendo coerente com aqueles que Deus te confiou, com o local que você confiou, que a igreja te confiou, com o seu trabalho, com a sua escola, com a sua faculdade, com o trânsito, dependente do seu local, o quanto da verdade, se você mente, continua mentindo, fica burlando, fica fazendo, o quanto isso altera a sua vida. Amém? Porque nós valorizamos sim também o aspecto material, o testemunho que as pessoas têm de Cristo, através das nossas vidas, o quanto estamos testemunhando a respeito disso. Porque senão, nós vamos ficar aqui simplesmente um bem-estar de autossabotagem por eu conhecer a verdade. Amém? E uma informação sem transformação é autossabotagem. Não chegar a uma transformação de fato é autossabotagem. E muitas das vezes, no meio do ritmo, no dia a dia, até mesmo dos cultos, se a gente não se cuidar, a gente vem mais para se expor para uma informação do que se expor para uma transformação. É um cuidado, não só teu, é nosso, de todo mundo. O como nós nos aproximamos da verdade, o como nós estamos aqui expostos a essa verdade, o quanto você está exposto àquilo que eu estou ministrando. Ela precisa sim ser questionada, por você primeiramente, obviamente por você, primeiramente não, você que tem que questionar, eu que tenho que questionar, sou eu não, ficar aqui de fiscal de ninguém não. Amém? Estou aqui com meu irmão para ajudar, auxiliar e expor as escrituras. Amém, irmãos? Glória a Deus, porque Deus nos chamou para nós sermos testemunhas dele. Assim como pessoas estavam testemunhando a respeito de uma vida coerente de Gaio, Deus também convidou as nossas vidas para isso. Glória a Deus, irmãos. E ser testemunha não tem a ver com compartilhar uma doutrina. Ser testemunha tem a ver com ser a evidência de uma transformação. Isso é ser testemunha. Tem aspecto de compartilhar a doutrina, obviamente, mas nós temos a mensagem coerente daquilo que ensinamos. Uma ortodoxia que afeta a nossa ortopatia, que isso vai afetar na nossa ortopraxia. Glória a Deus, irmãos. Amém? Então
Então, olha que lindo, vou ler mais uma vez. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que testemunharam da sua fidelidade, de como você continua vivendo na verdade. Olha que lindo. Versículo 4. Não tem, aqui para mim é o versículo mais bonito da carta. É por isso que eu estou até ministrando, por causa desse versículo. Porque quando eu estava lendo, para mim mesmo, orando ali com Jesus, na hora que eu li esse versículo, nossa, mas que coisa linda. E eu vou ler com os amados agora. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus irmãos estão andando na verdade. Oh, irmãos, não. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Olha uma pessoa idosa falando um negócio desse. Ah, mas ele estava falando no versículo 2 de prosperidade, é a bênção. Não, ele estava falando que não tem alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Tem alegria maior do que isso, irmãos? E às vezes a gente constrói caminhos para nós mesmos e também para os nossos filhos, filhos na fé. Obviamente ele está trazendo menção a filhos na fé aqui. Não é um filho biológico do São João, não. Amém? E às vezes nós queremos pensar isso aí. O que nós estamos trilhando para os nossos filhos? O que é o final da nossa vida a gente vai chegar e vai pensar, qual vai ser a sua maior alegria dos seus filhos? Aquilo que você deixou para que eles possam estar vivendo, como? Qual é essa forma? Como você tem comunicado? Ou então, como você tem construído isso? Bem, na verdade, você vai conseguir revelar aquilo que você vive. Ou você vai conseguir se alegrar se isso de fato for uma verdade. Se isso é uma verdade para você, você vai conseguir se alegrar com essa verdade. Porque como isso pode ser a sua maior alegria, ver seus filhos andando na verdade, se você não tem nem dimensão do que isso é a maior alegria das nossas vidas. E às vezes querendo ficar buscando bênção. Nada contra, tá? Obviamente, nós sempre ensinamos com um equilíbrio. E não estou aqui para trazer condenação, você que tem a bênção, que você tem um bom carro, uma boa casa. Glória a Deus por isso, nenhum problema. Zero. Tá? De coração, zero. Mas qual é a nossa maior alegria? O quanto disso tem o seu coração? Como até o bispo Dom Robson Cavalcante, ele fala, não coloque o seu coração ali. Aquilo que Deus te confiou, qual é a sua consciência de mordomia? A terceira coisa ele fala, colocar aquilo a serviço da causa. Amém? Aí é um problema, se a gente não tiver essa consciência do quanto nosso coração está ali, o quanto nós temos a consciência de que isso é para que nós possamos servir, e o quanto isso a gente tem usado para a causa de Cristo, aí a gente começa a entrar no problema. Mas João está dizendo, uma pessoa idosa, não há alegria maior do que ver os meus filhos andando na verdade. Eu acho que esse é o meu maior desejo, ver meus filhos biológicos, ver pessoas, meus amigos, ver irmãos na igreja. Esse é o nosso maior alegria, ver pessoas andando na verdade. Aqui eu quero fazer menção de um padre, que escreveu um livro, padre Sertilanges. Ele diz o seguinte, presta atenção no que o padre diz, tá? Quando Santo Tomás de Aquino se dirigia a Paris e descobriu a grande cidade, disse ao frade que o acompanhava, irmão, de bom grado trocaria tudo isso pelo comentário de São João Crisóstomo sobre São Mateus. E ele continua dizendo, padre, a quem vive desses sentimentos, pouco importa o lugar onde está ou os meios de que dispõe. Esse é um eleito do Espírito, e como tal só lhe resta perseverar e entregar-se à vida consoante ao plano divino. Ficou confuso ou não? Deu para entender, irmãos? Amém ou não? Mais ou menos? Vou ler de novo. O padre diz, quando o Santo Tomás de Aquino, está escrito, né?
quando o santo Tomás de Aquino se dirigia a Paris e descobriu a grande cidade, disse ao frade que o acompanhava: irmão, de bom grado trocaria tudo isso pelo comentário de São João Crisóstomo sobre São Mateus. A quem vive desses sentimentos, pouco importa o lugar onde está e os meios que dispõe. Esse é um eleito do Espírito. E como tal, só lhe resta perseverar e entregar-se à vida consoante ao plano divino. Que coisa linda, irmão. De verdade, quando eu li isso aqui, eu fiquei tão feliz de todo o meu coração, porque à medida que eu me exponho à verdade, parece que ele traduziu o meu sentimento. Calma que eu também não sou, né? Está tudo bem, a gente está crescendo, amadurecendo, mas quando ele viu isso, ele traduziu meu coração, cara. Eu fiquei apaixonado quando eu li, até compartilhei com alguns irmãos sobre esse retrato do livro, que ele escreveu, Uma Vida Intelectual, o livro dele, muito bom. Isso, de fato, é para a gente questionar. Eu vou compartilhar algo com os irmãos aqui, tá? Mas não é para gerar coitadismo de mim, nem vitimismo de mim, não é isso, tá? Se você tiver essa sensação, você pergunta aí o nome e quantos mais tem com você, tá? É demônio, não é isso, tá? Tudo bem? Não estou querendo fazer aqui vítima, pronto. Olha, há uns 6 meses atrás, ou mais, eu acho, eu trabalho na igreja, venho, e a Milka às vezes tinha que vir à tarde, ou à noite, porque quando dá reunião. A gente tem um carro, graças a Deus, e aí às vezes eu precisava vir de Uber, e essas coisas todas, minha casa é longe, dá quase R$40 de Uber, 30 para cima, e é assim mesmo, minha casa é longe, 20 quilômetros quase. E aí, eu ia vir de Uber, né, para trabalhar, aí eu vi lá, irmão, estava caro, horário dinâmico, estava caro, eu falei, bom, rapaz, quer saber o quê? Eu não vou de Uber não, tentei carona, não consegui, eu vou de ônibus. Tá, não tem problema nenhum, andar de ônibus é uma benção, tá? Rapaz, eu fiquei expert já de ônibus, já sei a hora que eu entro, eu sei que lugar que eu sento, porque você começa a reparar, né? Você que anda de ônibus, você sabe a hora que você sai do terminal, você entra, o sol está pegando em você, onde os irmãos começam já rapidinho a sentar, e depois eu fui indo, né? Todo mundo foi para cá, eu sentei no banco do lado, daqui a pouco aqui vira um sol daqui até lá. Falei, entendi, estou entendendo. Aí você sentado ainda, você está de boa lá, e você vê uma senhorinha, qualquer um, você fala, puxa vida, vem, senta aqui, né? Aí depois a gente vai melhorando, né? A gente põe um bonezinho, põe um fone, só baixo aqui, ó. Para não ser tentado, né? Você que já andou, ser tentado é pecado, hein? E eu já pequei, fala a verdade mesmo. E bota o bonezinho aqui, ó, você só olha só o pé, meu amigo. Se você olhar a cabeça, você fala, vai, senta aí, cara. É quase 2 horas daqui lá, mas vamos embora. É cruel, é verdade. E aí eu já vim várias vezes, assim, não é graças a Deus, mas eu não venho toda semana, bem esporádico mesmo. E continuo fazendo isso com uma disciplina espiritual, tá? Continuo fazendo, é verdade, continuo mesmo. E aí, uma dessas vezes, estava com o bonezinho ali, né? Infelizmente. E estava escutando alguma coisa, né? E no meio disso, nesse caminho, Deus me fez uma pergunta. Eu penso que foi Deus, né? Calma. Mas penso eu ter sido assim o Espírito Santo no meu coração. E o questionamento era: Gustavo, amado, Gustavo, você continuaria vivendo o que você vive se tivesse que ir trabalhar todos os dias de ônibus? Esse foi o questionamento do meu coração. Você continuaria vivendo o que vive se tivesse que ir todos os dias de ônibus? Eu não consegui responder essa pergunta rápida. E isso foi o que me entristeceu na hora. Eu fiquei assim, fiquei pensativo. De verdade, não queria dar a resposta rápido, não tinha porquê, não era uma pegadinha. Era eu e Deus. Até que eu cheguei, meus olhos assim, cheios de lágrimas, mas eu consegui responder com todo o meu coração. Falei, Deus, eu continuaria vivendo. De todo o meu coração, foi uma resposta mais sincera do meu, tanto é que eu não respondi na hora. Eu continuaria vivendo. Mas logo em seguida eu acrescentei, e meus filhos? Às vezes eu não consegui dar um bom carro, ou então dar uma boa escola, ou fazer algumas viagens, né, dos nossos sonhos.
É difícil, hein, Deus? Né? Sendo sincero, eu e Deus. E os meus filhos, eu pensei, não tem problema. Aí Deus falou assim, eu enviei meu filho para sofrer, morrer, ser envergonhado, em favor da sua vida. Falei, então é benção mesmo, então. E aquilo foi uma resposta mais sincera que eu dei para o Senhor. E difícil, tá? Não quer dizer que eu disse aquilo ali, que a gente não tem que dizer outras vezes. Então, por isso que continua sendo uma disciplina espiritual na minha vida. Então, eu entro, boto o bonezinho, vou, pego lá e venho, para aqui da frente, só atravesso a rua e estamos em casa. Graças a Deus, só atravesso a rua. Eu já aprendi a chegar até um ponto antes, que aí ninguém entrou, eu já pego o lugarzinho da sombra. Mas se vê uma senhorinha, aí deixa ela entrar, tadinha. É a vida, irmão. Mas é uma reflexão que eu estou trazendo para os irmãos, tá? Nunca tinha falado isso para a igreja, não tem porquê, isso é uma particularidade minha. E eu me questionei em relação a isso. Porque muitas das vezes a gente coloca o nosso esforço, às vezes desassociado de um plano divino nas nossas vidas. Eu não estou querendo desvalorizar, que nem o pastor Henrique trouxe a mensagem sobre o extraordinário, a fé ordinária, sobre dar sentido àquilo que é comum nas nossas vidas, independente do seu trabalho, numa perspectiva de escala, o quanto isso vai causando um bem social. Mas é que, às vezes, a nossa ambição profissional deixou de ser um plano divino. Um plano divino. Começou a tornar um plano de vida. Esse é um problema. Então, aí às vezes a gente se frustra, porque a vida é esse mesmo. E no mundo tereis aflições. Às vezes nossas organizações não dá certo. Esse é o desafio. Então, a nossa profissão é para trazer uma perspectiva de trazer ordem ao caos, ou é que por meio dela é um meio de satisfazer as minhas ambições? Esse é o problema. Está dando para entender, irmãos? Sem condenação, tá? Tudo tá benção, e nós tá tudo certo. De todo coisa, tudo certo. Amém? Essa é uma reflexão minha. Não é para trazer condenação, nem para envergonhar ninguém. Gustavo. Amém? Glória a Deus. Aqui, por isso que eu achei lindo. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Qual é a maior alegria que você teria para si mesmo, ou a maior alegria que você teria para os seus filhos? Fica para casa. Amém? Ora lá, bonitinho. Responde você e Deus. Qual é? Vamos prosseguir para que... Está acabando quase o tempo. Ele está no versículo 4. Vamos acelerar para não ficar cansativo, tá? Vamos lá, versículo 5. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos seus irmãos, apesar de lhe serem desconhecidos. Deixa eu explicar esse versículo. Amado, você é fiel no que está fazendo. O que ele está fazendo, né? Está fazendo pelos seus irmãos. 2 versículos depois, a gente vai ver o que ele estava fazendo. Era hospedando os irmãos, tá? Era isso. Então, você tem sido fiel no que está fazendo pelos seus irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. E aqui eu quero também trazer uma outra reflexão. É um ponto muito importante para a nossa vida comunitária, que é nós sermos hospitaleiros. É uma mensagem muito importante para os dias atuais, porque hoje a gente pode trazer alguma leitura social um pouco mais moderna, e mas é perigoso, aquela coisa toda. Bom, na época também era perigoso, amém? Tanto é que também não estou trazendo incentivo de imprudência, vai, abre a casa e pau na máquina, não é isso. Tanto é que se você ler a segunda carta, que é uma carta anterior, é uma página só também, lê depois também de pé lá na sua casa. Essa segunda carta, ela tá falando assim, para não receber os irmãos que não falam da verdade. Amém? Está ensinando isso. Não receba irmãos como esses, que estão ali trazendo divergência doutrinária a respeito de Cristo. Ele ensina sobre isso. Tanto é que essas pessoas que estavam viajando,
eles levavam até mesmo algumas cartas de recomendação. Tudo bem, irmãos? Tinha cartas de recomendação. Você vai ver isso pelo apóstolo Paulo, recomendando receber alguns irmãos. Aqui você vai ver Demétrio, onde também tudo indica que ele estava levando essa missiva para o Gaio, falando que, recebe essa benção, porque ele o testemunho dele, está tudo certo, a gente está em casa. Depois a gente vai chegar nessa parte. Mas é uma reflexão importante, porque nós sermos hospitaleiros é uma ordem a todos os cristãos. Vou ler alguns versículos, pode deixar que eu só vou ler. Hebreus capítulo 13. Não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando a que sem saber alguns acolheram anjos. Romanos, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. 1 Pedro, sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Tito, agora para alguns bispos, presbíteros, pelo contrário, é preciso que o bispo seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, a bênção, tenha domínio próprio. 1 Timóteo 5, seja bem conhecido por suas boas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleiros, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e a dedicar a toda boa obra. 1 Timóteo 3 também, é necessário, pois que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher só, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Amém? E às vezes nesse mundo moderno, que nem o Henrique falou sobre o tripé do mundo pós-moderno, secularismo, individualismo, e o outro é secularismo, individualismo, relativismo. Olha que benção. Então, muitas das vezes, essas perspectivas, elas nos conduzem a um isolamento e a uma privacidade. Amém? Isolamento e privacidade. Nós somos uma igreja, irmãos, que nós temos pequenos grupos. E, inclusive, 2 ou 3 semanas atrás, nós honramos os anfitriões, por eles abrirem as suas casas, para que a verdade de Deus possa ser pregada. Onde pessoas podem abrir o seu coração e receber da verdade, através do testemunho, através de coisas simples, mas irmãos que abriram as suas casas. Isso é o entendimento que o bispo Robson Cavalcante falou. O quanto você entende aquilo que Deus te confiou, a sua casa, por exemplo, como o entendimento de que isso é para a causa. Ou então, o quanto disso você tem o entendimento que isso é para mordomia, para serviço. Ou quanto disso tem no seu coração. Você viu que essa mensagem não tem nada a ver com prosperidade? Para fazer recorte do versículo 2, para falar, o bicho tinha casa. Tinha casa para hospedar, não estava faltando casa não, era hospitaleiro, um homem santo, praticando hospitalidade. E às vezes hoje, por conta desse isolamento e privacidade, olha, de todo o coração, a privacidade já não é mais algo bíblico para as nossas vidas. Isolamento também não. Você não se faz dono, não é privativo seu. Calma aqui, calma. Que também, quem é dono é Jesus, é o Senhor. Se você consagra algo ao Senhor, se sua vida é do Senhor, ou seja, a sua vida não é mais sua. Se você consagra tudo que você tem ao Senhor, você não é mais dono de nada, não. Então, toma cuidado com aquilo que você está consagrando. Amém? Você não é dono da sua esposa, você não é dono da sua filha, você não é dono do seu carro. Deus te confiou como mordomia, a serviço da causa. A sua casa, meu irmão, é a serviço da causa. Eu estou também aqui falando, trazendo imprudência para você hospedar pessoas, você abrir a sua casa, que seja com soma. Estou sendo imprudente, não querendo fazer isso não. Mas questione, porque dentro daquele contexto primitivo, abrir o seu lar era algo digno. E ainda continua sendo. O pastor deu um amém, que benção. Ele disse, tá amém, é testemunha. Amém? Vou citar algumas frases de alguns santos, tá? Não quero ler muito aqui, mas N.T. Wright. A hospitalidade cristã é um sinal do reino de Deus, onde todas as barreiras são derrubadas e todos são bem-vindos. John Stott.
A verdadeira hospitalidade não é apenas abrir as nossas casas, mas também abrir os nossos corações. É acolher as pessoas como elas são e oferecer um lugar seguro onde possam ser elas mesmas. Brandon Manning, gostou do meu, sotaque texano, né? O Brandon Manning. Brandon Manning tem um livro ali, o Evangelho Maltrapilho. Tá ali, você vai ver. A hospitalidade é uma virtude de presença, um ato de amor que acolhe os outros na mesma medida em que fomos acolhidos por Deus. Dietrich Bonhoeffer: a hospitalidade é uma das maneiras pelas quais podemos viver a nossa fé de maneira tangível, acolhendo um Cristo que vem até nós na forma do estranho. Henry Nouwen, eu sou ruim de nome, mas é um sacerdote ortodoxo, tá? Católico. A hospitalidade não significa mudar as pessoas, mas oferecer-lhes um espaço onde a mudança pode ocorrer. É bonito, né? Mais um, o que você quer? Santo Agostinho: receba os hóspedes como a Cristo, porque ele dirá: fui estrangeiro e vocês me acolheram. C.S. Lewis: na prática da hospitalidade, somos chamados a servir ao Cristo em cada pessoa que encontramos. Papa Francisco: a hospitalidade é uma das maiores virtudes cristãs. Quando acolhemos alguém, especialmente os necessitados, acolhemos Jesus. João Paulo II: a hospitalidade é um sinal concreto do amor cristão. Através dela, testemunhamos a presença de Deus em nossas vidas e na vida uns dos outros. Amém, irmãos? E aqui, ele está sendo parabenizado, porque ele está sendo fiel. Você é fiel no que está fazendo, pelos irmãos, apesar de não conhecê-los. Amém? Me chama para um churrasco que eu vou na sua casa, hein? Deixa. Não, chama não, faz lá, compra. Se eu não conseguir, eu não vou. Aí você pega, está tudo comprado. Aí você chama o seu irmão e faz um churrasco com ele. Olha que bênção, né? Glória a Deus. E na prática dessa virtude, nós crescemos em 3 coisas: paciência, humildade e generosidade. O nosso mundo é muito acelerado, irmãos. O WhatsApp já está 2x, YouTube 2x também. Telegram, eu gostava mais dele porque o WhatsApp não tinha 2x, era o Telegram. Tudo está acelerado. Já nós vamos querer acelerar até os stories. Vai ter a opção. Fica a dica aí ao nosso amado dono do Facebook lá. Já os stories também vai estar acelerado. Na hora que você vê aquele negócio daquele tamanho, você vai, deixa para depois. Estamos sem paciência. E quando nós acolhemos pessoas, uma das virtudes que nós precisamos tratar é a paciência. Porque nós precisamos dedicar atenção para aquele que nós estamos recebendo. Então a hospitalidade, ela proporciona uma mudança, mas ela te acrescenta na sua vida. Você cresce em paciência. Em humildade, por quê? Você está abrindo um local para serviço do próximo. Você coloca pessoas onde, como é belo poder servir. Criando um ambiente onde elas possam se sentir amadas. E a outra é generosidade. Porque nós não somos donos de nada. Amém? Aquilo que nós temos precisa ser justificado pela causa de Cristo. Abrindo as nossas casas. Isso não só é para pessoas, seus coleguinhas, amiguinhos, tá? Mas obviamente com imprudência. Porque aqui ele está trazendo menção, apesar de não conhecê-los. Então fazer um churrasquinho, fazer um negócio entre amigos é benção. Mas quando foi a última pessoa que foi pela primeira vez na sua casa? Fez uma pizza, um café, aquela que primeira vez, sabe? Isso é para a minha vida também, tá? Às vezes a gente como coordenador de pequeno grupo, tem tantas casas, mas Deus, eu acredito ter sido Deus que não terceirize para uma estrutura aquilo que é uma responsabilidade pessoal. O quanto você tem se empenhado para recepcionar um
desconhecido, ajudando a ser integrado na família. Aí, meus irmãos, o tempo está avançado e a gente está no versículo 5. Olha, parecendo Henrique, hein? Vamos continuar essa série. É o zap do João, isso aqui, ó, o zap do João. Geralmente a gente mandava umas cartas grandes, mas isso aqui é um zap, só um pouquinho. O zap dá para conversar do zap, né? Vamos seguindo, os amados. Versículo 6. Vai dar tempo, isso aqui sempre dá, parece que não dá, mas sempre dá. Ou nunca dá, né, na verdade. Versículo 6. Eles testemunharam à igreja a respeito desse seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável. Aqui ele está trazendo o quê? Não só apenas receber, mas e também o quanto você tem acrescentado quando a pessoa passa pelo seu lar. Ela sai drenada ou ela sai alimentada? Então ele fala, acrescente e os conduz de modo digno. E aqui está trazendo menção a bens materiais. Então não era benção que faltava para o Gaio, não. Lá do versículo 2. Tinha casa e tinha bênção, tinha para costurar roupa, dar alimento para ele prosseguir na sua viagem. Estava tudo em paz. Fica tranquilo. Amém? Você fará bem se os caminhar em sua viagem de modo digno, agradável a Deus. Versículo 7. Pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. Versículo 8. É pois nosso dever receber com hospitalidade a irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Olha que bênção. Você agrega, você é agregado, você se torna um cooperador por abrir o seu lar, onde a mensagem pode ser proporcionada. É uma disciplina espiritual a hospitalidade, irmãos. Tenha isso como entendimento. Aí a gente entra para outra parte da carta. Então até aqui está falando do Gaio. Agora ele vai falar do Diótrefes, né? Eu quase chamo ele de Idiótrefes, né? Aí tem o Idiótrefes, versículo 9. Portanto, escrevi algumas palavras à igreja, mas o Idiótrefes, que gosta muito de ser o primeiro entre eles, não nos recebe. Alguns estudiosos até mesmo dizem que ele já tinha mandado carta, porque Diótrefes ocupa uma posição de liderança na igreja, um presbítero, até alguns dizem. Não dá para dizer com certeza, mas ele ocupa. Depois você vai entender porque ele poderia fazer algumas coisas. Então o Diótrefes, ele não recebia o pessoal, e gostava de querer ser o quê? Reconhecido. Ele está dando um exemplo bom de Gaio, mas agora ele diz, já escreveu algumas cartas, mas parece que ele engavetava algumas cartas para a igreja. Parece. Versículo 10. Quanto a isso, se eu for aí, respeito o João, ele vai ir aí, olha lá. Quanto a isso, se eu for aí, chamarei a atenção dele, deixa comigo. Para que ele tem feito, depreciando-nos com as palavras maldosas. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber-nos, a receber os irmãos e impede os que desejam receber. Olha o que ele está disseminando na igreja, expulsando da igreja. Por isso que nós entendemos que ele era uma pessoa de autoridade na igreja, ao ponto de impedir alguns irmãos, e se não me obedecer, nós expulso da igreja. E o bispo Robson Cavalcante aqui faz uma menção também sobre essa, porque às vezes parece que a gente está tão distante, né? Foi escrito lá no primeiro século, mas isso na verdade é um pouco de uma realidade infeliz que a gente tem vivido dos nossos dias atuais. E o bispo Robson Cavalcante, ele fala sobre isso. Ele fala que, infelizmente, por algumas estruturas de governo da igreja, elas proporcionam um tipo de autoritarismo na igreja. E ele faz até menção de que essa enfermidade da nossa liderança, em muitas lideranças, é causado por um casamento de duas culturas. Uma cultura que ele fala um pouco do caudilismo da América Latina, movimento de autoritarismo, tá? Esse casamento de autoritarismo com uma cultura do popstar, superstar americano. Nada contra os americanos, são as bênçãos, tá? Mas, como toda região tem algo ruim, a gente também tem várias coisas também para acrescentar em coisa ruim. Mas ele fala sobre essa tragédia dessas duas culturas, de autoritarismo e também de popstar.
Aí por algumas estruturas de governo promovem esse tipo de coisa. Autoritarismo, falta de transparência, não acessa a opinião dos outros. E é isso aí, se achar ruim, nós expulsamos da igreja. Apelo emocional, manipulação emocional. Graças a Deus que nós somos uma igreja saudável, irmão. Graças a Deus. Sou muito inspirado e grato a Deus pela nossa liderança. Mas isso não é um distanciamento, não. É uma realidade. Triste. Realidade triste. Vamos seguir? Aí ele fala, saiu do Diótrefes, aí ele começa a falar: amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele porém que faz o mal, não viu a Deus. Quanto a Demétrio, aí é outra pessoa boa, tá? Outra bênção. Quanto a Demétrio, todos testemunham bem dele, e a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muito, e aí ele começa a fechar a carta, tá? Ele começa a fechar a carta, falou de Gaio, falou de Diótrefes, falou agora também de Demétrio, um homem de testemunho, que as pessoas estavam testemunhando, outro homem de coerência. Aí ele fala: não imite o que é mal, não, o Diótrefes, imite o que é bom. Aí ele entra no Demétrio, e ele começa a encerrar a carta: tenho muito a escrever a você, mas não desejo fazê-lo com tinta e pena. Olha que desejo relacional aqui do João. Tem muita coisa para escrever, muita coisa para a gente falar, mas eu não quero fazer isso por pena e tinta, tinta e pena. Demonstrando desejo de ele se encontrar com a sua igreja, uma igreja relacional. Prossiga. Em vez disso, espero visitá-lo em breve, então conversaremos face a face. A paz seja com você, os amigos daqui. A igreja é feita de amigos, amém, irmãos? Os amigos daqui enviam saudações, saúde os amigos daí, um por um, e é nós, nome por nome. João. E assim eu encerro essa mensagem, fazendo esse apelo para os irmãos a se abrir à verdade, amém? Tanto nesse aspecto de fidelidade, hospitalidade, em relação a como você se expõe à verdade de Deus, principalmente. Tudo aquilo que foi ensinado, meus irmãos, para que possa acrescentar na sua vida, de todo o meu coração. Ao final, João expressa o desejo de visitar Gaio pessoalmente, enfatizando a importância da comunhão e do relacionamento face a face na vida cristã. Essa carta nos desafia a viver de maneira coerente com a verdade que professamos, a praticar a hospitalidade como um ato de amor e buscar sempre a paz e a comunhão entre os irmãos na fé. Assim, que possamos, como Gaio e Demétrio, ser exemplos de fidelidade, verdade e hospitalidade, mostrando ao mundo os valores do Rei Jesus, o Filho, do Deus Todo-Poderoso, o Pai, na comunhão do Deus Santo Espírito. Que a paz esteja conosco, que possamos buscar viver de acordo com essa verdade. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado.